Algumas correntes psicanalistas afirmam que nossos conflitos refletem nos sonhos e que alguns sinais revelam este conflito. Somente para exemplificar, sonhos com cobras ou serpentes revelam que a criatura é possuidora de impulsos sexuais reprimidos. Seria isso verdadeiro? Tudo é relativo. Essa corrente que vê na simbologia os estados dos conflitos, de alguma forma também se apoia nas grandes experiências dos doutores Lacan, o célebre francês, e de Carl Gustav Jung. Jung, para poder entrar no nosso inconsciente, ele usava das associações. A pessoa dizia uma palavra, ele apresentava a imagem, associava, ou através das informações oníricas, pelos símbolos que estavam no sonho, eram decodificados. Então isso deu origem também a muitas superstições. O livro dos sonhos, interpretação do livro dos sonhos. Quem sonha, por exemplo, com isto é aquilo. Quem sonha com uma noiva é morte. Quem sonha com dente cariado é morte. Quem sonha com tal coisa é casamento. Mas nada mais do que imaginação. É muito complexa a interpretação dos sonhos, porque estão aí o inconsciente, o subconsciente, o ser espiritual em um mesclado muito complexo. Eu confesso que, pessoalmente, sou muito mais simpático às teses da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, porque elas me permitem completá-las com os desdobramentos espirituais. Esses desdobramentos espirituais que Jung começou a estudar, mas não definiu, confirmam que é o ser espiritual que está acima como uma pirâmide, deixando que os conflitos se exteriorizem e as aspirações do superconsciente se delineiem. Nós poderíamos transferir isso para pessoas que já têm uma conduta correta quando está acordado, mas quando sonha, se vê em situações reprocháveis. Também aplica-se o que você explicou? Reminiscências de outra vida. No passado, se eu tive determinado comportamento, aquilo impressionou tanto que fixou no perispírito a culpa, o arrependimento, o asco por si mesmo. E é de tal maneira que, embora não se reflita hoje aquela sensação no estado de lucidez, ao adormecer, o inconsciente está liberando. É a catarse que nós faríamos numa sessão psicanalítica, mas a sessão psicanalítica convencional vai até a concepção, e ali vai além da concepção da vida anterior. Há sonhos dos quais lembramos somente os fragmentos, de outro recordamos com incrível nitidez de detalhes. Outros ainda que são muito estranhos e até mesmo dissociados da realidade. Qual a razão dessas diferenças? Quando nós nos recordamos, é porque os bons espíritos querem que eles nos sirvam de diretriz, de advertência ou de roteiro. Quando temos fragmentos, é para que nos esforcemos para estar vigilantes. E quando são verdadeiros delírios, não tem nenhum significado. E quando não lembramos de nada? É uma coisa muito boa. Pessoas me dizem, eu nunca sonhei. Todos sonhamos. Mas há certos bloqueios, que quando o espírito toma o corpo, trazendo as imagens, porque o sonho dá-se quando o espírito está deslocado. Ou então, quando o inconsciente desborda os seus conflitos. Mas se é um sonho espiritual, quando ele volta, ao imprimir no cérebro, muitas vezes o cérebro bloqueia e a pessoa não tem lembranças. Seres amados que desencarnaram, familiares anelam por ter um contato. E muitos dizem que nunca. O conflito é tão grande que tem o contato, mas bloqueia o inconsciente e a pessoa não lembra. É possível estabelecer uma diferenciação entre sonho e desdobramento? Como a pessoa faz para diferenciar? Quando tem lógica. No desdobramento é muito lógico.
No sonho, tem sempre determinadas expressões não condizentes. Às vezes tem todo um roteiro e de repente um desfecho inesperado. Outras vezes tem lacunas. No sonho do desdobramento, nós temos a lembrança total, correta, feliz. E eu, pessoalmente, estabeleci uma diferença. Os sonhos em Technicolor são de desdobramento. O espírito vê e traz aos cérebros as cores. O sonho em preto e branco são aqueles que dizem muito do nosso inconsciente. Alguém perguntou, mas como em preto e branco? Quando você conta o sonho, diz assim, eu tive um sonho tal e tal. Quando é o desdobramento, você diz, mas eu tive um sonho. Eu vi uma campina verde, era um lugar com tal característica, com tais. Então, foi um sonho em Technicolor. E você fala também que nós podemos programar o sonho. Como fazer isso? Esta é uma proposta da psicologia. Vamos dizer que eu tenho uma fixação neurótica, uma lembrança de uma culpa, e sonho sempre com aquele mesmo fato acontecendo até o meu momento da morte, quando eu vou morrer, ou quando o boi vai me pegar, ou quando vou cair na cisterna, acordo apavorado. Então, os especialistas recomendam que, ao recobrar a lucidez, devemos acalmar-nos e reprogramar o sonho. Isto é, naquela etapa grave, nós vamos dizer ao inconsciente, eu agora aqui vou voltar-me, não é um touro bravo, não é uma cobra, não é um inimigo, eu vou encontrar uma coisa ótima. Nós vamos encharcando o inconsciente com esta proposta nova. No futuro sonho, aquela imagem anterior foi diluída e nós vamos ter essa nova imagem e nunca mais sonharemos. Não perca no próximo bloco o quadro Pode Perguntar. Até já!